Meu nome é Tamires. Nosso grupo é composto por Diana, Júlia, Isabela e Rafael, e nós vamos falar sobre o Protocolo de Kyoto e créditos de carbono. A mudança de temperatura na Terra tem preocupado pesquisadores, pois além de causar danos ambientais como tufões, ciclones, furacões e enchentes, dados apontam que a partir de 1800 a temperatura média global aumentou em 0,74 graus Celsius. Se continuar assim, até o ano de 2100, a temperatura vai ter aumentado aproximadamente de 1,5 graus a 4 graus Celsius. Um dos principais causadores desse aquecimento global é o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno causado por gases que estão aqui na Terra desde a sua formação. Os principais são o gás carbônico, o metano, o óxido nitroso e o clorofluorcarboneto, também chamados de CFC. Esses gases são responsáveis por absorver a radiação infravermelha da Terra, permitindo que sua superfície fique em uma temperatura de aproximadamente 15 graus Celsius, o que, dentre outros fatores, permite a vida na Terra. Quando em equilíbrio, o excesso desses gases é absorvido por processos naturais, como, por exemplo, a fotossíntese. Isso ocorre quando o efeito estufa é bom. No entanto, o efeito estufa também assume papel ruim, pois com a crescente poluição, a emissão desses gases é maior do que a natureza consegue absorver, causando assim a concentração da poluição e aumento da temperatura da Terra. Na intenção de minimizar e estabilizar os danos causados pelo efeito estufa, foi criado o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional que objetiva a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, ou seja, ele impõe aos países que participam dele a redução desses gases. Apenas nações ricas são abrangidas a reduzir suas emissões. Países em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, podem participar do acordo, mas não são obrigados a segui-lo. Entre as metas, o protocolo estabelecia a redução de 5,2% dos gases poluentes em relação a 1990. No entanto, essas metas não são homogêneas. A União Europeia, por exemplo, se comprometeu a reduzir 8% da redução, o Japão 6% e os Estados Unidos 7%. Até a criação do Protocolo de Kyoto, outras reuniões já eram feitas. Tudo começou em 1988, com a conferência em Toronto, no Canadá. A partir dessa, outras reuniões foram feitas para discutir sobre meio ambiente e clima. Em 1990, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, no qual tinha o objetivo de alertar a população sobre o aquecimento global. Foi nessa também que foi constatado que as alterações climáticas eram causadas principalmente pela emissão de dióxido de carbono. Em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Inicialmente, ele serviu para firmar compromisso com os países em reduzir a emissão de gases, pois até aí não se sabia como iria ser reduzida a emissão desses gases e nem quais países iriam realmente aderir ao protocolo. No entanto, só em 16 de fevereiro de 2005 que o protocolo entrou em vigor e evidenciou o interesse de usar o carbono como moeda. De acordo com esse mapa, os países em cinza são os países que não assumiram nenhuma posição diante do protocolo. Os países em verde são os países que assinaram e ratificaram o protocolo, ou seja, o protocolo vale como lei nesses países. E os países azuis são os países que assinaram, porém não ratificaram o protocolo. À medida que a população cresce, aumentam as exigências que faz do meio ambiente. O efeito estufa. A energia solar chega à Terra em forma de radiação. Parte dessa radiação é refletida. Parte é absorvida por componentes atmosféricos como CO2, CH4 e vapor d'água. A superfície se aquece e devolve radiações infravermelhas. Principalmente o CO2 e o CH4 absorvem essa radiação e devolvem à Terra, aquecendo-a.
Nossas emissões de CO2 e CH4 estão desequilibrando a energia que entra e sai da atmosfera. Diversas tentativas foram feitas para captar o CO2 da atmosfera. Mas nada é tão eficiente como a fotossíntese. As plantas fotossintetizantes subtraem o CO2 da atmosfera e armazenam em forma de carbono. O carbono é retido na biomassa das plantas dentro de folhas, raízes, troncos e solo. Nas florestas jovens, o carbono é absorvido ou sequestrado rapidamente. Nas florestas mais velhas, o sequestro acaba sendo equivalente à decomposição florestal. Assim, o balanço de carbono termina num estado de equilíbrio. Para a aplicação do Protocolo de Kyoto, foram abordados diversos combinados que deveriam ser cumpridos por todos os países, ou pelo menos a maioria deles. Esses combinados envolviam reformas nos setores de energia e de transporte. No setor de energia, foi sugerido que se trocassem as energias que são poluentes pelas energias limpas. No setor de transporte, foi sugerido melhorar os transportes públicos ou criar demais projetos para que a emissão de carbono fosse reduzida. Também foi elaborado que as novas tecnologias abordando o uso de energia fossem compartilhadas entre todos os países. Foram elaboradas também manobras de mercado, realizando isenções tributárias e reduzindo incentivos fiscais, que estimulam fatores viáveis ao Protocolo de Kyoto, e também o fim do subsídio para os setores emissores dos gases do efeito estufa. Reduzir ou limitar a emissão de gases não é o suficiente. Desmatar florestas também tem um papel fundamental quando se trata de prejudicar o planeta. Dessa forma, faz-se necessário a proteção do meio ambiente através de criação e aplicação de leis, assim como realizar manejo florestal, florestamento e reflorestamento para áreas que já foram desmatadas. Dessa forma, conservando o meio ambiente e reflorestando áreas degradadas, pode-se reduzir a quantidade de carbono liberado para a atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Um dos gases do efeito estufa é o metano, que é 25 vezes mais prejudicial que o gás carbônico. Grande parte do metano produzido é proveniente da agropecuária, uma vez que esse gás é proveniente da fermentação entérica de ovinos, caprinos e suínos. No Brasil, a produção de metano por esse meio chega até 70% de todo o metano liberado. Também há a produção de metano na decomposição de material orgânico em grande escala, como em lixões e aterros sanitários. Nos aterros sanitários, a produção de metano pode ser benéfica, uma vez que esse gás pode ser capturado e transformado em energia, que é o biogás, e pode ser aproveitado em alguma indústria. O uso de tecnologias é fundamental para a redução da emissão de gases para a atmosfera. Assim, é necessário investir em tecnologias que façam sequestro do carbono. Este processo é naturalmente realizado pelas plantas em um processo de fotossíntese, mas pode ser reproduzido de outras formas. É possível fazer a captura do carbono proveniente
proveniente da queima do carvão, utilizando 3 técnicas: pré-combustão, pós-combustão e combustão de oxicombustível. Formações geológicas também podem ser utilizadas para fazer a captura do carbono, como campos de petróleo e gás, formações profundas em águas salgadas e formações profundas de carvão. Assim, deve-se promover pesquisas que obtenham novas tecnologias que sejam ambientalmente seguras, para que dessa forma possa haver a captura do carbono de forma que esse não irá retornar para a atmosfera, o que resultaria na sua poluição. Agora vamos falar dos mecanismos de flexibilização. Esses são instrumentos criados pelo Protocolo de Kyoto com o intuito de facilitar a redução de gases do efeito estufa, para que países totalmente industrializados e em desenvolvimento possam reduzir a emissão de gases que afetam o efeito estufa. Dentre eles temos o comércio internacional de emissões, a implementação conjunta e o mecanismo de desenvolvimento limpo, conhecido popularmente como MDE. A implementação conjunta tem como objetivo facilitar e tornar mais barato para que cada país possa cumprir a sua meta de redução. Isso ocorre através de projetos financiados em outros países que possuem um nível de redução maior que o deles. Esses projetos são conhecidos como unidades de redução de emissão. Infelizmente, a implementação conjunta é válida somente para países do anexo 1, que são os países totalmente industrializados e desenvolvidos. O comércio internacional de emissões é um mercado de compra e venda, ou seja, países que poluem mais podem comprar créditos daqueles que conseguiram reduzir suas emissões além das metas impostas. Como, por exemplo, o Japão poderia comprar crédito da França, ou seja, cotas de emissões, caso o Japão passasse da sua emissão e a França tivesse conseguido superar a sua meta de uma maneira que sobrasse cotas para poder vender para o Japão. O mecanismo de desenvolvimento limpo prevê que países do anexo 1, que são os industrializados e totalmente desenvolvidos, podem investir em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento. Os créditos contribuídos por esse mecanismo têm como caráter contribuir com as metas de redução desses países, que devem manter iniciativas nacionais de mitigação. Os projetos realizados pelo anexo 1 são ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável, visto que os mesmos possuem o potencial de sequestrar gases do efeito estufa ou diminuir as suas emissões. Esses projetos podem ser de redução de emissões ou projetos que evitam as emissões. Os projetos de redução de emissões são aqueles como reflorestamento ou florestamento, que têm como finalidade sequestrar gases do efeito estufa, ou podem ser uso de biogás em aterros sanitários. Já os projetos que têm como finalidade evitar as emissões são aqueles baseados na energia renovável, como, por exemplo, construir uma hidrelétrica ao invés de uma termoelétrica. O ciclo do mecanismo de desenvolvimento limpo é baseado em 5 passos a cumprir. Temos primeiro a concepção, segundo, a validação e o registro, terceiro, o monitoramento, quarto, a certificação e verificação e quinto, a emissão de reduções de certificados de emissão. A concepção é baseada na preparação do projeto, que envolve a sua iniciativa, o seu tempo de duração e entre outras coisas necessárias para criarmos um projeto. A validação ela necessita de um avaliador independente, que irá avaliar o projeto para que o mesmo possa ser registrado. Após o registro, o monitoramento ele tem como função verificar se as reduções estão ocorrendo. Com isso, irá ocorrer a preparação do relatório de verificação, depois a sua certificação, para que as emissões de créditos possam ocorrer. Sobre os exemplos práticos que afetaram a sociedade no âmbito social e econômico, tem-se o Brasil, que não possui muitos deveres a cumprir no acordo, e sai beneficiado, pois qualquer projeto elaborado com a finalidade de diminuir o efeito estufa pode ser transformado em créditos de carbono. Então, se algum país rico
não conseguir atingir a sua meta, ele poderá comprar esses créditos de carbono do Brasil. Um exemplo para diminuir a poluição foi substituir os combustíveis fósseis, gasolina e diesel, pelo álcool da cana-de-açúcar. Isso é vantajoso para o Brasil, pois ele é um grande produtor de álcool. E além disso, possui vários projetos de reflorestamento que aumentam a quantidade de árvores para absorver o dióxido de carbono. O ponto forte do Protocolo de Kyoto são as negociações dos créditos de carbono. Nas negociações, o mercado movimentou 30 bilhões de dólares, que foi o triplo das movimentações do ano de 2005. No Brasil, foram criados 2 programas. Um deles é o PROCEL, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que foi criado em 1985 com o objetivo de orientar o consumo de energia elétrica no Brasil. Foi criado também o CONPET, Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e Gás Natural, criado em 1991. Houveram empecilhos, pois para realizar tais mudanças e cumprir com o acordo, vários investimentos teriam que ser feitos, além de implicações em lucros financeiros de determinados setores. Mas, em compensação, a qualidade de vida e o meio ambiente melhorariam muito. Então, Estados Unidos, governado por George Bush, na época não assinou o Protocolo de Kyoto, alegando que, se aderisse ao acordo, estaria comprometendo a economia do país. No entanto, algumas cidades e estados procuraram soluções de redução dos gases para implantar nas suas indústrias, desde que não sofressem prejuízos. E em 2009, com a eleição de Barack Obama, o protocolo foi levado ao Senado para apreciação o mais rápido possível. Ele foi assinado, porém não ratificado. Apesar de não saber exatamente o quanto o planeta irá aquecer daqui a alguns anos, a preocupação em diminuir os gases de efeito estufa é recorrente. A principal crítica a esse protocolo é que apenas os países desenvolvidos têm a obrigação de aderir ao acordo. Ou seja, o Brasil, sendo o país em desenvolvimento, não é obrigado a cumprir com o acordo, sendo que ele está na lista dos 20 países que mais poluem. Sabe-se que 2/3 das emissões brasileiras está ligado ao uso do solo, em desmatamentos, queimadas e conversão de florestas para sistemas agropecuários. A partir disso, vieram ideias para novos acordos que incluíssem o desmatamento, que está ligado, por exemplo, ao Brasil. Em 2015, completou 10 anos da acordo que visa a redução da emissão de gases do efeito estufa. Porém, dados divulgados em fevereiro desse mesmo ano apontam que os objetivos iniciais desse acordo não foram atingidos, visto que, entre os anos de 2005 e 2012, houve um aumento de 16,2% na emissão desses gases. Porém, especialistas afirmam que o pacto gerou benefícios, pois sem o protocolo de Kyoto, as emissões de gases teriam sido muito maiores. E foi benéfico também no sentido de incentivar a adoção de medidas governamentais práticas, com o objetivo de diminuir os impactos climáticos negativos e incentivar a adoção de energia limpa. O protocolo ainda está em vigor, com metas estabelecidas para serem cumpridas até 2020. Porém, em 2015, apenas 23 países aderiram à prorrogação desse prazo. Créditos de carbono são certificados emitidos para uma pessoa ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa. Na prática, comprar crédito de carbono significa negociar uma permissão para emitir gases poluentes, ao invés de emitir esses gases sem autorização. Muitos afirmam que o crédito de carbono é uma contribuição apenas com a economia e não para o meio ambiente. Porém, muitos afirmam que essa liberação está em conformidade com as propostas estipuladas pelo Protocolo de Kyoto. A redução de emissões de gases do efeito estufa é medida em toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cada tonelada de carbono equivalente reduzida ou retirada da atmosfera equivale a uma unidade emitida pelo Conselho Executivo do MDL, denominada de redução certificada de emissão. A ideia do MDL é que cada tonelada de CO2 não emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento possa ser renegociada no mercado mundial por meio de certificado de emissões reduzidas. As nações que não quiserem ou não conseguirem reduzir suas emissões podem comprar o seu certificado de emissões reduzidas e usá-los para cumprir suas obrigações. No Brasil, as compras e vendas dos créditos de carbono
são por meio de leilões promovida pela BM e F-Bovespa, a pedido de entidades públicas ou privadas, onde os leilões são modelados de acordo com cada oferta e suas características específicas. As regras de cada leilão são divulgadas por meio de anúncios públicos ou editais, e as transações são feitas pela internet. Podem participar dessas operações corretoras associadas à BM e F-Bovespa, traders do mercado de RCE e de permissões europeu, organismos multilaterais de financiamento, participantes do mercado de carbono global credenciados ao BM e F-Bovespa, fundos de carbonos e entidades governamentais.